Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu não ia falar sobre este assunto, mas agora eu decidi que eu vou falar. Nada muito profundo, muitas pessoas na internet já estão comentando sobre isso já há alguns dias, mas eu quero trazer para nós uma reflexão do ponto de vista cristão sobre mães de bebê reborn. Vamos conversar? Nós temos visto aí nos últimos dias uma sandice nas redes sociais, não é? Sobre mães, esse título nem cabe, né? Mas elas se intitulam assim, Mães de Bebê Reborn. Para quem não sabe, que está fora da bolha, Bebê Reborn é uma boneca, tá? É uma boneca realista, muito parecida com uma criança recém-nascida. Os traços são muito realistas, algumas são bem assustadoras, vou confessar do meu ponto de vista, né? Eu não ia querer uma dessa em casa. Mas a gente tem visto muitas mulheres aí se intitulando mães de bonecas, coisas de plástico, seres inanimados, objetos, sabe? E a internet tá deixando a gente assim. Eu, particularmente, estou assustada, porque é um comportamento fora do padrão e as pessoas estão querendo normalizar. Por favor, se você é uma pessoa que ainda está com a sua saúde mental em dia, manifeste-se. Porque tanto essas pessoas que se intitulam mães desses objetos, dessas bonecas, assim como as pessoas que alimentam essa sandice, estão precisando de tratamento. Porque essas mulheres levam as bonecas no parquinho, levam essas bonecas em consulta médica. Teve um vídeo que viralizou no Instagram da mãe que levou o bebê reborn para o pronto-socorro do hospital e quis atendimento, exigiu por atendimento médico porque a boneca estava com febre. Ô, gente, gastou do SUS atendimento. Muitas dessas mulheres, pelo que elas relatam na internet, estão sendo melhores atendidas do que mães com crianças reais, seres vivos, quando necessitam de atendimento na rede pública de saúde. E a mulher, a enfermeira foi muito atenciosa comigo e para me acalmar, até pesou a bebê. Ô, gente, pera lá. Eu, se fosse da área da saúde, se eu trabalhasse na área da saúde, eu recebesse no meu plantão uma pessoa com boneco, falando que o boneco tá com febre, querendo que o boneco tenha atendimento, a senhora pode aguardar aqui um minuto? Eu ia internar era mãe, pedir avaliação da ala da psiquiatria. Essa pessoa não tá bem. Sabe, nós estamos vivendo uma era em que transtorno mental está sendo normalizado. Porque, assim, chega à beira da psicose. A pessoa criar um boneco como se fosse uma criança de verdade. Criar um laço afetivo com um objeto. Mas tudo isso é uma construção, sabe? Que vem de ideologias de muito tempo. Foi se falando que as pessoas agora elas podiam se relacionar sexualmente com o que elas quisessem. Aí tinha pessoas que tinham relações sexuais com árvores, com animais. Se a pessoa acha que o amor da vida dela é a geladeira, ela se casa com a geladeira. Há um tempo nós temos ouvido essa conversa. E daí agora apareceram pessoas que dizem que bonecas de silicone, bonecas de plástico são o quê? Seus filhos. Essas pessoas, elas estão entre nós. Todos nós, de alguma maneira, nos últimos tempos, temos sim nossos desequilíbrios emocionais. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos obscuros, mas existem pessoas que elas estão tão no fundo do poço, elas estão tão perdidas
tão desorientadas que elas estão na psicose, elas estão assim na beira da sandice mesmo, é a palavra. Pessoas que montaram um quarto de bebê com enxoval. Vocês acreditam que tem gente? Eu sei que vocês acreditam porque com certeza isso já chegou até vocês. Parto de bebê reborn. Parto. A mulher chega lá como se estivesse grávida, eles simulam um parto e nasce a boneca de plástico. Desde quando a nossa humanidade se perdeu de tal maneira em que todo o meu afeto, todo o meu amor, toda a minha atenção, todo o meu sacrifício, toda a minha abnegação, como aconteceu no vídeo que nós comentamos aqui anteriormente sobre abnegação, todo esse amor abnegado, sacrificial da maternidade se voltou para um objeto. Muitas pessoas na internet falando, né? Tá, mas por que com um objeto? Tanta criança precisando ser adotada, tanta criança precisando de amor, de afeto, de carinho real. E o que me assusta, o que me entristece, é que existem pessoas que estão incentivando este comportamento doentio dessas pessoas, que estão com essa atitude, com um outdoor gigante em cima da cabeça delas, dizendo: eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Porque a pessoa, quando ela perde a vergonha, de se expor publicamente com um boneco dizendo que é o filho. E aí, filhinho, gente, vocês viram os vídeos? Se você não viu, procure. É assustador, é um comportamento que assim, há um tempo atrás, essa pessoa ela teria sido encaminhada para um manicômio, para um hospital psiquiátrico. Porque essa pessoa não está bem. Ela não está bem. A gente falava tão mal há um tempo atrás sobre os pais de pet que foram trocando filhos por animais, mas ainda era um ser vivo. Não que eles estivessem certos, mas ainda era um ser vivo. Mas e agora? Que nem ser vivo mais é. A Bíblia fala que o amor de muitos esfriaria nos últimos dias, antes de Jesus voltar a esta terra. E nós estamos vivendo esses dias. O amor das pessoas tem esfriado de tal modo que não existe mais amor para compartilhar entre seres humanos. O amor de verdade, aquele amor latente, aquele amor que machuca, aquele amor que dói, aquele amor que sangra, que se sacrifica, que se abnega, o amor de verdade esfriou tanto que as pessoas elas só têm amor por elas mesmas. Então elas se relacionam com algo que não vai contrariá-la. Elas só se relacionam com algo que não vai bater de frente, que não vai pensar diferente, que não vai dar trabalho, algo que não vai tirar ela da zona de conforto dela. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 12, você conhece, versículo 1 e versículo 2, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele já começa assim: eu rogo para você. É uma súplica, eu suplico para vocês. É aquela insistência, sabe? Quando parece que você já falou tudo que você podia, a pessoa não te ouviu e você fala assim: eu rogo para vocês, eu suplico para vocês, por favor, me ouça. É minha última oportunidade de falar com vocês. E o apóstolo Paulo disse: que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como prestar um culto racional a Deus se tantas mentes estão adoecidas? Como falar de Deus para essas pessoas que estão tão adoecidas e estão gritando através de suas atitudes que elas precisam de ajuda? E o versículo 2 vem e diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo diz assim: eu suplico para vocês, eu suplico, não se conformem com as coisas que vocês estão vendo
neste século, nestes dias. Você que está me ouvindo, você é cristão. Você foi chamado para andar na contramão do mundo. Você foi chamado para pregar o amor de Deus e essas pessoas, elas estão sedentas do amor de Deus, porque nelas existe um vazio tão grande, que elas estão preenchendo com coisas. A mente delas está tão adoecida que elas precisam de um socorro. Elas precisam sim, de tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, de acompanhamento. Assim como também precisam ser preenchidas por Deus naquele vazio que todo ser humano tem, que só Ele pode preencher. E essa tarefa de levar este conhecimento até elas é meu e é seu. Se nós não falarmos, uma hora as pedras falarão. E tem pessoas clamando por socorro. E o apóstolo Paulo fala: cristão, eu suplico para você, não se conforme com as coisas deste século. Cristão, não se conforme com as coisas que você vê na internet como se isso fosse normal. Não se conforme com pessoas dizendo que uma família com 2 pais, com 2 mães é normal. Não se conforme, cristão, com pessoas dizendo que filhos dão trabalho e que agora é melhor ter animais ou ter bonecos. Cristão, não se conforme com tudo aquilo que Satanás está querendo normalizar e que não foi criado por Deus para você. Você foi chamado para ser diferente e o apóstolo Paulo diz: não se conforme, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E quem é que renova a nossa mente? O Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo diariamente, não haverá renovação da nossa mente. E nós precisamos de uma entrega diária para que o Espírito Santo transforme a nossa mente, para que nós continuemos caminhando na direção contrária deste mundo. Essas pessoas estão vivendo num vazio emocional, com traumas, elas estão gritando as suas dores. Sabe quando o copo transbordou? O copo delas transbordou. Transbordou de tal maneira que tá virando assim, chacota para o mundo. E elas estão tão imersas na dor delas, no sofrimento delas, que elas acham normal pegar um boneco de plástico, um boneco de silicone e chamar de filho. Exigir tratamento, exigir plano de saúde, briga na justiça pela guarda do bebê reborn. Eu lembro que quando eu ouvi a primeira vez falar sobre um casal que estava entrando na justiça pela guarda do cachorro, eu já achei uma coisa assim. Eu lembro que na época da faculdade de Direito, quando eu ouvi falar sobre essa questão, né, da guarda do animal, eu falei, gente, a que ponto chegamos? Ter custas, né, na justiça, custas de processo, advogado, para decidir com quem o animal vai ficar. E ele é um ser vivo, merece ser amado, merece ser cuidado, porque é criatura divina, foi feito por Deus. Merece a nossa responsabilidade de cuidado, de atenção. Não equiparado a um filho, jamais. Animal, filho é filho. São coisas distintas. Por um filho, infelizmente, quando acontece o divórcio, existe, né, a briga pela guarda da criança. A questão da pensão alimentícia. Aí depois veio o animal. Eu falei, oh Deus, o animal. O filho é sangue do sangue, mas existe uma relação afetiva ali com o animal e eles querem discutir, daí tem até guarda compartilhada do animal. Tantos dias fica na casa do fulano, tantos dias na casa do ciclano. Mas um objeto, uma boneca de silicone,
E as pessoas estão querendo brigar na justiça por causa disso. Que nós, como cristãos, possamos encontrar equilíbrio aqui, sabedoria aqui, para agirmos da maneira correta, levando esperança, levando amor, levando sabedoria divina às pessoas que estão perdidas. E que, como cristãos, nós possamos orar para Deus iluminar a mente dessas pessoas que estão entrando em contato direto com essas mães, pais de bebê reborn, tanto na justiça quanto na área da saúde, na área educacional, para que essas pessoas sejam usadas a não aceitar essa situação, mas com amor conduzir essas pessoas ao tratamento que elas precisam. Principalmente os profissionais da área da saúde. Eles, mais do que qualquer outro profissional, precisam olhar com atenção esse quadro. Se você é da área da saúde, olhe com atenção esse quadro. Se um dia acontecer a bizarrice de chegar até o teu plantão uma pessoa que se denomina mãe de bebê reborn e quer que a boneca seja atendida, que você tenha a sabedoria dos altos céus para conduzir esse ser humano para o tratamento que ele precisa para sair desse lamaçal de tristeza, de abandono, de carência que ele se encontra. Que nós possamos ser luz neste mundo que cada dia mais tem demonstrado estar afundando nas trevas. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com seus amigos, que você possa espalhar essa mensagem para que mais pessoas percebam que, como cristãos, nós fomos chamados para sermos diferentes, para que nós possamos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Deixe o seu like para que o YouTube distribua esse conteúdo para outras pessoas. Inscreva-se no nosso canal, ative os sininhos para mais vídeos e até breve. Você sabe, né? Deixa o seu comentário aqui. O que você está achando de toda essa situação, de toda essa balbúrdia na internet sobre mães de bebê reborn? Até breve. Tchau!